Sejam bem-vindos, prezados produtores e especuladores de commodities. Vamos começar aqui a nossa análise semanal com a soja. A soja, nessa semana, fechou seus preços muito próximo da sua abertura, tentou empurrar, compradores tentaram empurrar, tá? Acima ali dos 30,30, não conseguiram, vendedores tentaram empurrar, não conseguiram. Ela está muito próximo da média mais curta, tá? Uma região de suporte. Suporte importante, a média está bastante inclinada, a força compradora está bastante presente no gráfico semanal. Ela se aproximou do topo anterior, o topo histórico da soja, e pode estar buscando mais liquidez um pouco ali abaixo, tá? Respeitando ali aqueles suportes para fazer o rompimento desse suporte. A gente vai ficar bem atento, tá? A movimentação da soja, porque se ela perder essa região mais baixa, fizer um pivô de alta, ela deve buscar preços ali abaixo da casa dos 27 dólares. Aí a gente tem uma desvalorização de mais ou menos 10% da soja no prazo mais curto. Não tem ainda nenhuma indicação disso, inclusive no gráfico diário, este candle 167 é um candle bastante comprador para mim, é um sinal de compra, um disfarce de compra. Quem fez a minha mentoria conhece o rompimento da máxima deste candle. Vou estar tomando posições de compra na soja na segunda-feira, tá bem? Tem que ser no próximo pregão. Nessa semana, nos 120 minutos, nós conseguimos pegar uma operação de compra na soja, tá? Ela deu alguns sinais de compra. Aqui a gente tinha uma trap de urso. Nessa outra região aqui, a união desses três candles aqui também foi um sinal de compra na soja. Eu fiz só uma operação, tá? A gente conseguiu o alvo nessa semana, no gráfico de 120 minutos. Eu, os alunos e aqueles para quem eu faço a gestão, tá? Conseguimos ali oferir lucro com a soja no gráfico de 120 minutos, um gráfico menor para a soja nessa semana, tá? Mas foi uma semana bastante entroncada no gráfico, nos gráficos mais longos. Um outro sinal de compra possível para a soja seria um gap de alta acima da abertura dessa semana, nessa semana que se segue, tá? Então, se na segunda-feira, no pregão de segunda-feira, na semana que vem, houver uma abertura no mercado da soja futuro acima da abertura da semana que se passou, nós temos uma possível operação de compra, principalmente nas opções, tá? Para soja. O boi gordo a gente tem ele desde meados do ano passado trabalhando nesse canal, que a gente já havia comentado. Ele dobrou o canal, buscou suporte, mais de mês que estamos falando de suporte. Ao tocar o suporte, eu esperava que ele viesse buscar liquidez mais aqui abaixo, tá? Essa formação aqui não foi ainda dentro do suporte, então eu esperava que ele fizesse uma busca de liquidez mais aqui abaixo. Ele não fez. No pregão de segunda-feira, feriado dos Estados Unidos, havia menos liquidez no mercado, empurraram forte o boi gordo para cima, e nos outros dois pregões subsequentes continuaram empurrando, tá? Então, até quarta-feira, dia 6, o boi gordo estava trabalhando ali na casa dos 120 reais, e ontem ele devolveu 3,14% dessa movimentação. Ainda assim, na semana, o boi gordo fechou com uma alta de 7,33%, e agora toca essa região que a gente tinha como resistência, agora de cima para baixo, funciona como suporte. Então, o rompimento deste candle amarelo, tá? Então, inside bar, nós podemos ter o boi como primeiro alvo dele, os 233 reais, ali na casa dos 230 já é bom ficar esperto. A média móvel de 80 está naquela região, como ela está se aproximando dos preços, deve funcionar como imã. Acredito nessa alta aqui, mas vou esperar uma confirmação do sinal, tá? Prefiro que ele venha a tocar um pouco mais aqui abaixo, fazer um pequeno recuo aqui, tá? Essa linha aqui é a metade desse segundo canal, funciona como suporte, vai tocar a média mais curta, e aí então vir para subir, a gente consegue um stop mais curto e uma movimentação mais ampla do boi gordo, tá?
Se ele não respeitar essa resistência aqui, para vocês produtor, Deus queira que não, ele provavelmente, inclusive, né, se vier a tocar aqui mesmo, confirmar esse movimento aqui, ele deve vir retestar este canal para depois vir aqui, tá? Se ele quiser buscar a região mais acima, ele não vai romper isso aqui de uma vez só. Então fiquem bem atentos a essas movimentações de boi gordo. Se ele não respeitar essa resistência, vir a rompê-la, tá? Depois, obviamente, de um pullback, muito difícil ele fazer de uma vez só, ele vai buscar a região aqui dos 200, não, isso aqui foi o preço de um cliente, dos 260 reais, tá? Essa região aqui. Assim. Claro que tem a resistência ainda desse topo aqui. Então, mas a gente está falando ali entre 250 e 260 reais, tá? Mais ou menos essa região aqui. Isso para o boi gordo. Boi gordo, essa semana nós conseguimos pegar uma operação. Na verdade, nos três ativos, né, a gente conseguiu operar, tá? Na semana. Boi gordo, infelizmente, foi um que não deu alvo, tá? Deixa eu tirar essa aqui que eu desenhei agora ali para vocês. Nós compramos este, 1, 2, 3 de compra aqui. Ele não chegou na região que a gente queria, tá? Em R$224, era o alvo. Depois de superar ali o 100%, ele voltou no 0 a 0, protegeu a operação, sair aqui sem lucro, mas também sem prejuízo, tá? Então, boi gordo agora retestando aqui, a gente vai esperar ele fazer a sua movimentação. Pode ser que ele venha tocar essa média e dar um novo sinal aqui para buscar a resistência mais aqui em cima. Fiquem atentos, mas tomem cuidado também. É semana de vencimento de opções, tá? Então é uma semana que entra bastante volatilidade no mercado. Milho continua naquela cunha descendente, continua esperando ele romper essa região de LTB, essa linha de tendência de baixo, tocar lá de cima para baixo como suporte para que a gente possa confirmar uma reversão ainda que mais curta, né, um pullback do milho, para que possamos entrar comprado no milho. Nessa semana ele conseguiu uma movimentação até expressiva em relação a algumas semanas atrás, conseguiu subir 2,54%, ainda não foi suficiente para romper a LTB. Conseguimos uma operação, o diário não está diferente, tá? Conseguimos fazer uma operação no milho aqui neste inside bar, tá? Houve uma super trend no dia 6, tá? Na quarta-feira. Super trend é uma super tendência, entrou bastante pressão compradora no milho. A gente aproveitou essa movimentação aqui e conseguiu próximo ali da região dos 54,98 ou 94, que foi o nosso alvo, conseguir ali 3 vezes o que a gente assumiu de risco no milho, tá? Mas isso a gente teve que baixar o gráfico de 120 minutos ali, 2 horas, para poder adiantar alguma coisa no milho. Seguimos esperando o rompimento da LTB e essa movimentação para alta. Muito obrigado pela atenção de vocês, um bom final de semana. Se gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, dar um joinha, deixem nos comentários aquilo que vocês querem que a gente analise, algo mais desses 3 ativos ou alguma commodity fora dessa. Deixem aí nos comentários pra gente o seu feedback, tá bem? Bom final de semana e Deus abençoe.